Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou estar fazendo com vocês esse kimono de caveirinha, tá? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Pessoal, para essa aula eu vou estar utilizando, ó, fita métrica, isqueiro, porque a linha que eu vou estar utilizando, ela é de poliamida, eu sempre gosto de estar queimando as pontinhas quando eu arremato. A agulha número 2... e tesoura, tá? A linha que eu vou estar utilizando, eu não tenho mais a embalagem dela, tá? Mas como vocês podem ver, ele é um bege, tá? Ela é a brisa de cone e o tex dela é 200, ok? Pessoal, antes da gente começar, eu quero estar pedindo vocês, quem não é inscrito no canal, tá se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês aí, que é muito importante, tá, gente? Incentiva muito a gente a estar trazendo conteúdo. Como vocês sabem, eu tô tentando trazer conteúdo para vocês todos os dias, tá? Então, todos os dias tá tendo vídeo no canal. Deixem o comentário de vocês aqui embaixo, tá? Compartilhem o vídeo aí com os amigos de vocês, nos grupos de WhatsApp, ok? Que isso é muito importante pra gente. E quem puder, gente, se tornar membro do canal, os membros do canal têm acesso às aulas com exclusividade, tá? Antes de todo mundo. Por exemplo, eu posto vídeos no canal todos os dias, como eu falei pra vocês, tipo assim, segunda sai a parte 1, né, para destro, terça para canhoto, quarta a parte 2, quinta para canhoto e assim por diante. Já os membros já têm acesso a essas aulas com exclusividade antes de todo mundo. Na hora que eu posto, eles já têm acesso à aula completa da peça, tá? Então, gente, quem puder e quiser estar me ajudando, tá? Porque eu tô focada aqui no canal e dessa forma vocês me ajudam a estar comprando material, a estar mantendo tudo isso aqui, tá? Porque, como vocês sabem, tem muito gasto e o canal não gera uma receita legal. Então, vamos lá. Pessoal, o material, vocês podem utilizar o material de preferência de vocês, tá? Não é porque eu estou usando essa linha que vocês tenham que usar a mesma linha. Mas essa peça é uma peça que ela é tamanho único, tá? Não dá muito da gente ficar brincando aí com os tamanhos com ela. Por quê? Esse ponto, ele é múltiplo de 24, certo? O meu aqui, eu fiz 15 vezes de 24, que vai dar 8 caveirinhas, tá? 8 caveirinhas no meu ponto, com a linha com tex 200, deu 120 centímetros mais ou menos. Como essa linha é uma linha de poliamida, ela dá uma esticada, né? Se eu esticar, ela vai além, vai ficar maior. Mas, assim, o tamanho normal ficou 120 centímetros, ok? E aí, se eu fizesse 7 vezes 24, daria 4 caveirinhas. Então, impossível, vai ficar minúsculo, né? Não dá certo. E se eu fizesse 23 vezes 24, que é o múltiplo, né? O múltiplo é 24, daria 12 caveirinhas e ficaria gigantesco, né? Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Vocês fazerem... brincarem aí com os tex, tá? Se vocês querem maior, use um tex maior, de linha maior. Se vocês querem menor, use um tex menor. Mas o que eu aconselho vocês a fazerem? Vocês começarem a peça, porque o meu ponto é diferente do de vocês. Então, usem o material que vocês tenham em casa para vocês fazerem um teste da largura que vai ficar, tá? Porque a peça, na largura, não tem como a gente fazer muita coisa. O que vocês podem fazer é como eu falei. Usem tex maior para que a peça fique maior, tex menor para que a peça fique menor. Então, usem o que vocês têm em casa para vocês terem uma noção de tamanho, tá? Façam a base aí para vocês terem uma noção de que tamanho vai ficar esse kimono de vocês. Só que kimono, né, gente, não pode ficar muito pequeno, que não fica legal.
Então, façam aí umas 2 carreiras aí da peça, tá? Com a linha que vocês têm aí, com um tex menor, com o mesmo tex que eu tô usando, com um tex maior, para vocês saberem qual vai ser a largura dessa peça e se vocês vão gostar da largura dessa peça, para vocês terem ideia de qual tex vocês vão usar aí, tá? Para ficar melhor aí pro tamanho de vocês. Porque na largura, tá? Não tem como a gente fazer muita coisa, porque é como eu expliquei para vocês aqui, tá? Essa peça, ela não tem como eu fazer aqui, por exemplo, caveirinhas na frente. Vamos supor que eu fiz 5 caveirinhas na frente, 5 caveirinhas nas costas. Não vai ficar bom, por quê? Porque ela é aberta na frente. Aí, teria que ficar 2 caveirinhas para um lado e meia, e 2 caveirinhas e meia para o outro lado, da parte da frente. E aí, não ficaria legal, porque a caveirinha vai ficar cortada. Nesse modelo, não aconselho. Então, tem que ficar números pares na frente e números pares nas costas. Então, como eu já falei para vocês, o meu eu fiz 15 vezes de 24, que vai dar 8 caveirinhas. Dando 8 caveirinhas, eu vou ter 4 caveirinhas na frente e 4 caveirinhas nas costas. E aqui na frente, o que vai acontecer? Como a peça é aberta, vai ficar 2 caveirinhas para um lado e 2 caveirinhas para o outro, tá? Então, brinquem com os tex, tá? Das linhas. Essa peça não tem como fazer essa base, tá? Essa largura dela por medida. É tamanho único. Então, quer maior, tex maior de linha. Quero menor, tex menor de linha, ok? Então, como eu falei para vocês, na largura vai ser tamanho único, tá? Mas vocês vão precisar da medida aqui, ó, da cava de vocês, mais ou menos, tá? Vocês vão tirar aí a medida da cava de vocês e o comprimento. Essa medida vai ser tudo mais ou menos, tá, gente? Porque a gente precisa finalizar o motivinho de caveirinha, tá? Então, se a gente não finalizar, não vai ficar bonitinho, se a gente deixar a caveirinha pela metade. Então, a gente tem sempre que finalizar a caveirinha para ficar uma peça bonita, tá? Mas aí, vocês tiram o comprimento, a medida do comprimento de vocês, e pode ser que a peça vai ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, pelo fato de ser um desenho, e a gente não poder pode, né, gente? Mas não fica bonito. Deixar esse desenho pela metade, ok? Então, vamos lá. A gente vai começar com a base de correntinhas, tá? Como eu falei pra vocês, o ponto, ele é múltiplo de 24, ok? Vocês vão fazer aí 15 vezes de 24, que vai dar 8 caveirinhas, tá? Então, vocês vão fazer 15 vezes de 24 correntinhas. Vocês vão fazer 24 correntinhas, mais 24 correntinhas, mais 24 correntinhas, até totalizar 15 vezes, ok? Prestem bastante atenção nessa base, tá, gente? Aqui no meu caso, eu vou fazer só uma amostrinha com vocês, tá? Então, vocês sigam aí o que eu acabo de falar pra vocês. Vocês vão fazer 15 vezes de 24 correntinhas, ok? Então, vamos lá, ó, vamos começar aqui para vocês verem como funciona, como é. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, vocês vão continuar fazendo correntinhas de 24 em 24 até fazer 15 vezes, ok? Feito aí as 15 vezes de 24 correntinhas, então, agora, vamos fazer mais 6 correntinhas, tá? Vamos segurar essa daqui, para depois a gente não se confundir, tá? Marca aqui e faz mais 6. 1, 2, 3, 4, 5,
6, ok? 2 voltinhas na agulha, porque a gente vai trabalhar ponto alto duplo. E aí, ó, a gente vai vir aqui onde a gente marcou, tá vendo, ó? Eu tô segurando com a unha. Então, aqui, 1, 2, na segunda, ok? Que a gente marcou. Depois da que a gente marcou, tá? Olha, faço um ponto alto duplo, sempre soltando 2 perninhas, ok? Então, pessoal, olha só como que ficou. Deixa eu contar aqui quantas correntinhas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 correntinhas aqui, ó. Na 8ª, eu fiz o ponto alto duplo, certo? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, vamos pular uma correntinha de base, na outra, vamos fazer o nosso pontinho alto duplo, olha, solta 2 perninhas e 2 perninhas. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo uma correntinha de base, na outra, fazemos o nosso pontinho alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo uma correntinha de base, na outra, fazemos um ponto alto duplo, ok? Essa é a repetição da carreira. Façam esse processo até o final dessa base de correntinhas, ok? Feito aqui, ó, até o final da carreira, tá? A última correntinha, tá vendo? Agora, vamos para a próxima carreira. Vamos subir com 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo, mais uma correntinha que equivale ao espacinho, ok? 2 voltinhas na agulha, viro, tá? E vou trabalhar, ó, ponto alto sobre ponto alto. Quando eu falo ponto alto, gente, é ponto alto duplo, tá? Porque essa peça é toda no ponto alto duplo, então, às vezes, eu vou estar falando ponto alto aí, ok? Mas vocês saibam que é ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e pontinho sobre pontinho. Vamos fazer esse processo por 4 vezes. Aqui a gente já tem 3, ok? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e ponto alto sobre ponto alto, certo? Vai ficar dessa forma, ó. Tenho os 4 espacinhos, ok? Agora, vamos fazer 9 pontos altos duplos, contando com esse primeiro aqui, ok? Dentro de cada espacinho que tem uma correntinha, vamos colocar um pontinho alto duplo e sobre cada pontinho, um pontinho alto duplo, ok? Até completar 9 pontos altos duplos. Que a gente já tem pronto, né? 2, 3... Sempre 2 voltinhas na agulha. 4, 5, 6, 7, 2 voltinhas na agulha. 8, 2 voltinhas na agulha e 9. Olha só, aqui é a base da minha primeira caveirinha, ok? Agora, vamos fazer igual aqui no início, ó. Uma correntinha e um ponto alto duplo sobre o pontinho de base. Vamos repetir isso por 20 vezes. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Aqui a gente já tem 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 5. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 6. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 7. Então, vocês vão continuar até completar os 20 espacinhos, tá?
Prontinho, gente. Fiz aqui, ó, os 20 espacinhos, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a gente tem aqui 20 espacinhos desses de uma correntinha e um ponto alto duplo. Agora, a gente vai repetir a base da nossa caveirinha, ok? Que é o processo dos 9 pontos altos. Então, vamos lá, ó. A gente começa contando desse pontinho alto duplo, ok? Desse último. 2 voltinhas na agulha dentro do espacinho, 2. 2 voltinhas na agulha sobre o pontinho, 3. 2 voltinhas na agulha e 4, 2 voltinhas na agulha e 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e 9, ok? Fiz aqui a minha base, tá? Da minha caveirinha, certo? E agora? Agora, vocês vão continuar com essa repetição, tá? Vocês fizeram aqui. Aqui, ó, a gente acabou de fazer esse processo, tá? Dos 9 pontos altos. Aí, vocês vão repetir o processo dos 20 espacinhos. Aí, depois, 9 pontos altos. Depois, os 20 espacinhos. E assim, vocês vão fazer até chegar no final da base de vocês, ok? Façam essa repetição até o final da carreira. Finalizando aqui a carreira, eu vou fazer aqui o finalzinho da carreira com vocês, para vocês verem, ó. Vamos pular só uma correntinha, tá vendo? Na outra, a gente vai fazer o nosso pontinho alto duplo, tá? Fica dessa forma. E aqui no final, a gente tem que ter 4 espacinhos desses, tá? Igual lá no início. Então, prestem bastante atenção. E agora também é a hora de vocês conferirem quantas caveirinhas vocês vão ter na peça, tá? Que é importantíssimo, vocês têm que ter 8 caveirinhas, como eu falei pra vocês, que é uma peça que é feita de tamanho único, então, não tem variação. Então, todo mundo tem que ter as 8 caveirinhas, a base de 8 caveirinhas. Qual é a base, Carita? É esses 9 pontos altos, duplos, ok? Então, vocês vão contar e vocês têm que ter 8 base dessa, tá? Então, confiram aí pra ver se tá tudo certinho, ok? Então, vamos para a próxima carreira. Vamos subir aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 4 correntinhas equivale a um ponto alto duplo e uma correntinha equivale ao espacinho, ok? 2 voltinhas na agulha, vira o meu trabalho e vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, novamente, ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que é ponto alto duplo. Aqui nessa carreira, a gente tem que ter 2 espacinhos desses. Agora, vamos fazer 5 pontos altos duplos. Então, dou 2 voltinhas na agulha, dentro do espacinho, faço um ponto alto duplo. Ó, 2 voltinhas na agulha sobre o pontinho, novamente, faço um pontinho. Dentro do espacinho, um pontinho, e sobre o pontinho alto duplo aqui, vou fazer o outro pontinho alto duplo. Olha só, então, aqui a gente tem os 5 pontos altos duplos, certo? Que é o que a gente precisa aqui. Olha, 2, 4, 5, tá? E aqui, ó, tem que ter 2 espacinhos. Prestem bastante atenção, pessoal. Vamos fazer 4 espacinhos, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho de base, no outro, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto. Uma correntinha novamente, porque a gente precisa de 4, tá? Olha, faço o processo. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 espacinhos aqui, de uma correntinha e um ponto alto duplo. Agora, vamos repetir
esse processo aqui, ó, que a gente fez aqui no início. A gente fez 5 pontos altos duplos, certo? Vamos repetir aqui, ó. 2 voltinhas na agulha, no espacinho, faço um pontinho. Contando com esse daqui, né, a gente já tem 2. 3, 4 e o último, ó, pontinho sobre pontinho, 5. Então, aqui a gente tem os 5 pontos altos duplos, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, a gente vai fazer 16 espacinhos de uma correntinha e um ponto alto duplo, tá? Então, a gente vai fazer 16 vezes, ó. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, vocês vão continuar até completar os 16 espacinhos. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, os 16 espacinhos, deixa eu contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok? Aqui, a gente começa a repetição que fizemos aqui, ó, no início, tá? Nessa primeira caveirinha. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer os 5 pontos altos duplos, tá? Contando com esse pontinho aqui. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5, ok? Agora, vamos fazer os 4 espacinhos de uma correntinha e um ponto alto duplo. Então, faço uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho de base e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo, certo? Fica dessa forma. Agora, vamos fazer novamente os 5 pontos altos duplos, tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez lá no início. Então, aqui eu tenho 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. Fiz aqui os 5 pontos altos duplos, ok? E agora, vocês vão fazer, ó, o processo dos 16 espacinhos, tá? E aí, depois, vocês vão repetir o mesmo processo aqui que fizemos na caveirinha. Novamente, 16 espacinhos. Aí, faz o processo da caveirinha, tá? Depois, 16 espacinhos. E assim, vocês vão fazer na carreira toda, tá, gente? É essa a repetição. Prestem bastante atenção. Essa peça é a tensão. Prontinho, gente, fiz aqui até o final da carreira, tá vendo? Não tem a necessidade de eu estar finalizando a carreira com vocês, porque a carreira a gente finaliza do mesmo jeitinho que a gente inicia, tá vendo? Fiz pontinho alto sobre pontinho alto, uma correntinha, pulei uma correntinha e fiz o pontinho alto, ok? E olha só como que ficou. Prestem bastante atenção, tá, gente? Aqui, ó, no final dessa carreira, tem que ter 2 espacinhos do mesmo jeito lá do início, tá? Então, a gente sempre vai finalizar a carreira do mesmo jeito que a gente iniciou, ok? Então, vamos para nossa próxima carreira. Vou subir aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 4 correntinhas equivale a um ponto alto duplo e uma correntinha equivale ao espacinho. 2 voltinhas na agulha, viro e vou fazer, ó, ponto alto sobre ponto alto, até completar 4 espacinhos, tá? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, ó, no outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho no outro, um ponto alto, ok? Aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, tá vendo? 4 espacinhos, prestem bastante atenção.
Agora, a gente vai fazer 9 pontos altos duplos, contando com esse primeiro aqui, tá? Então, vamos lá, ó, dentro do espacinho, faço o segundo, 2 voltinhas na agulha e faço o terceiro. 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e 9. Então, feito aqui, ó, os 9 pontos altos duplos, ok? Agora, a gente vai fazer 20 espacinhos, ó, com uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, ó, no outro, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, no outro, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Então, vocês vão fazer até completar 20 espacinhos, tá? Olha só, eu fiz os 20 espacinhos, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, certo? Agora, a gente vai repetir esse processo, a gente começa a repetição. A gente vai fazer os 9 pontos altos duplos, tá? Contando com esse primeiro aqui. Então, 2 voltinhas na agulha, dentro do espacinho, faço o segundo. 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e o nono, certo? Fiz os 9 pontos altos duplos. Agora, vocês vão repetir o processo, olha, dos 20 espacinhos. E essa é a repetição da carreira, tá? Vai ser sempre 9 pontos altos duplos, 20 espacinhos. 9 pontos altos duplos até o final da carreira. Finalizado aqui a carreira, ó, no finalzinho, a gente tem que ter, ó, 4 espacinhos, do mesmo jeito lá do início. Então, vamos para a próxima carreira. Vamos subir com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 3 correntinhas equivale a um ponto alto duplo e uma correntinha equivale ao espacinho, ok? 2 voltinhas na agulha, viramos o trabalho, tá? 2 voltinhas na agulha aqui. E vamos fazer, ó, ponto alto sobre ponto alto. Novamente, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a gente tem, ó, 2 espacinhos, tá? Agora, vamos fazer 7 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, 2 voltinhas na agulha, eu já tenho um, né? Dentro do espacinho, faço o segundo, sobre o ponto alto, o terceiro. 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e faço o último, o sétimo, tá? Então, aqui a gente tem 7 pontos altos duplos. Vamos fazer uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, no outro, um ponto alto duplo. Olha, então, aqui a gente tem que ter 2 espacinhos desses, tá? Agora, vamos fazer a repetição dos 7 pontos altos duplos que a gente fez aqui, ó, no início, tá? Contando com esse primeiro pontinho aqui. Então, aqui a gente já tem 2 voltinhas na agulha, faço o segundo, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5,
2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7. Olha como fica. Fica dessa forma, tá? Prestem bastante atenção. Agora, a gente vai fazer 16 espacinhos, tá? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha. Segundo, 2 correntinhas, aliás, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão continuar até completar os 16 espacinhos. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, os 16 espacinhos, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok? Agora, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui, ó, na caveirinha, tá? Na primeira caveirinha. Então, vamos lá, a gente vai fazer os 7 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, aqui a gente tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7, ok? 7 pontos altos duplos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Então, aqui a gente tem os 2 espacinhos que a gente fez lá na primeira caveirinha, certo? Agora, vamos repetir o processo dos 7 pontos altos duplos, contando com esse primeiro aqui. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Então, aqui é o mesmo processo que a gente fez na primeira, tá vendo? E aí, vocês vão fazer o processo dos espacinhos, novamente o processo da caveirinha, até o final da carreira. Finalizei aqui a carreira, olha como ficou, tá? Aqui tem que sobrar 2 espacinhos, tá vendo? Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo. Vamos virar e vamos fazer 5 pontos altos duplos, contando com essas 4 correntinhas que a gente iniciou. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. Então, aqui a gente fez 5 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer 3 espacinhos de uma correntinha e um ponto alto duplo, ó. Fiz uma correntinha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, um ponto alto duplo. Então, aqui a gente tem os 3 espacinhos, correto? Vamos fazer os 5 pontos altos duplos, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, vamos lá, a gente já tem o primeiro, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5, certo? 5 pontos altos duplos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um espacinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, no outro, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Então, aqui a gente tem novamente 3 espacinhos. E vamos fazer novamente 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, 1, 2,
2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, certo? Aqui, olha, fica dessa forma, tá? Prestem bastante atenção, ok? Agora, vamos fazer 12 espacinhos de uma correntinha e um ponto alto duplo, tá? Olha, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, vocês vão continuar até completar os 12. Prontinho, olha, fiz os 12 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó, nessa carreira, tá? O que a gente fez aqui na parte da caveirinha, tá? A gente vai repetir aqui agora. Então, vamos lá. A gente vai fazer 5 pontos altos duplos, contando com esse último, tá? Esse daqui, então, vamos lá. Temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Então, aqui a gente fez, ó, os 5 pontos altos duplos, certo? E agora, a gente fez 3 espacinhos, tá? Novamente, a gente vai repetir os 5 pontos altos duplos, contando com esse. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. Certo? Agora, a gente vai repetir o processo dos 3 espacinhos. Uma correntinha, pulo um pontinho, faço o primeiro espacinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, faço o segundo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho no outro, um ponto alto duplo. Então, aqui a gente tem os 3 espacinhos. Novamente, vamos repetir os 5 pontos altos duplos, contando com esse. Então, 1, 2, 3, sempre 2 voltinhas na agulha, tá, gente? 4, não esqueçam. 5, fiz os 5 pontos altos duplos, tá? Então, pessoal, essa é a repetição da carreira. Deixa eu só distanciar a câmera. Olha só. Essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Olha, prestem bastante atenção na parte que vocês vão trabalhar da caveirinha, tá? E deixar a quantidade de espacinho certo entre uma caveirinha e outra, tá? Para formar o desenho da caveirinha certinho, tá? Prestem bastante atenção. Prontinho, gente. Olha, finalizei aqui a carreira, tá vendo? Olha como que ficou. Essa próxima carreira não tem a necessidade de eu fazer com vocês, eu vou fazer só o início. Por quê? Porque é pontinho sobre pontinho, tá? Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, e onde tem o espacinho de uma correntinha, vocês vão repetir o processo. Então, eu vou fazer só esse início aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos subir aqui com 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Viramos, tá? Faço, dou 2 voltinhas na agulha e vou fazer, ó, ponto alto sobre ponto alto. 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, a gente tem, nessa carreira de baixo, um espacinho, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, a gente tem a sequência de pontos altos, então, a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos, ó.
ponto alto sobre ponto alto, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Então, deu para vocês entenderem, né? Então, vocês vão repetir a mesma coisa que a gente fez nessa carreira anterior, tá? Pontinho sobre pontinho. Onde tem correntinha na parte de baixo, vocês vão fazer correntinha nessa carreira de cima, ok? Então, é repetir o processo que fizemos na carreira de baixo. Então, façam esse processo na carreira toda. Prontinho, gente, olha só como que ficou, tá vendo? Fiz a carreira igualzinho à carreira de baixo, sem mudar nada, tá bom? Fica dessa forma. Então, vamos para a próxima carreira. Vamos subir aqui com 4 correntinhas, 2, 3, 4. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer 25 pontos altos duplos, tá? Contando com esse primeiro aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha, 9, 2 voltinhas na agulha, 10, 2 voltinhas na agulha, 11, 2 voltinhas na agulha, 12, 2 voltinhas na agulha, 13, 2 voltinhas na agulha, 13, 14, 2 voltinhas na agulha, 15, 2 voltinhas na agulha, 16, 2 voltinhas na agulha, 17, 2 voltinhas na agulha, 18, 2 voltinhas na agulha, 19, 2 voltinhas na agulha, 20, 2 voltinhas na agulha, 21, 2 voltinhas na agulha, 22, 2 voltinhas na agulha, 23, 2 voltinhas na agulha, 24, 2 voltinhas na agulha e 25. Olha só como fica. Fizemos aqui 25 pontos altos, ok? Vocês já conseguem ver, ó, a caveira certinha. Agora, vamos fazer 12 espacinhos, tá? Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão continuar com essa repetição até completar os 12 espacinhos, ok?